Núcleos de povoados, pequenas aldeias fortificadas no alto dos montes, atestam a existência de uma cultura arcaica característica do noroeste da Península Ibérica, que se concentrava sobretudo nas regiões portuguesas dentro do Minho e de Trás-os-Montes e na região espanhola da Galiza. Nesses castros, feitos de habitações rudimentares com tetos de colmo ou ramagens encanastradas cobertas de barro, provavelmente originários de um mesmo tronco pré-celta, os povos que habitavam essas regiões organizavam-se em tribos fechadas, que por sua vez eram constituídas por agrupamentos de famílias ou clãs. Por volta do século VI a.C., essas regiões perdidas sofreram as invasões de povos celtas que dominavam a tecnologia do ferro. Ourives também, com mulheres arrecadadas de metais preciosos, os celtas ocuparam o noroeste da península, país doiro e estanho. Fundiram-se com os autóctones e foram em grande parte absorvidos por eles. Mais tarde, hostes romanas e as legiões de César e Augusto, no período de expansão de Roma, conquistam estes territórios, transmitindo às populações indígenas a civilização de que eram portadoras e deixando a memória da sua passagem gravada em marcos milenários ao longo do monumental complexo de estradas e pontes. Isoladas nos cerros abruptos do extremo ocidental da península, no fim do mundo, local de difícil acesso às correntes civilizadoras do centro e norte da Europa e do Oriente Mediterrâneo, estes povos, no entanto, só superficialmente absorveram esses agentes estranhos da cultura. Quebrando-se nas serranias de granito, como ainda hoje, os efeitos das civilizações opulentas fazem-se sentir aqui, como o último e débil lamber de uma grande onda desfeita. Situado nesse extremo norte ocidental do atual território português, a província do Minho continua a Galiza, tanto na orografia e no clima, como nas formas de exploração do solo. Na antiga Galiza, que absorvia a atual Galiza espanhola e o Minho português, os povos indígenas que os romanos encontraram foram por eles rotulados de Galeci ou galegos. Duas legiões romanas estacionaram na Galiza. As formas do latim vulgar falado pelos legionários romanos determinaram o surto de um dialeto original no território da Galiza, o galaico-português, língua em que se registaram as primeiras manifestações do nosso gênio literário. Ai, dona feia, foste-vos queixar, que vos nunca louvem no meu trobar. Mais ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei todavia. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, se Deus me perdone, e pois havedes tão grande coração, que vos eu loue em esta razão. Vos quero já louvar todavia, e vedes qual será a luanção. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar, pero muito trovei. Mais ora já um bom cantar farei, em que vos louvarei todavia, e direi-vos como vos louvarei. Dona feia, velha e sandia. Cantiga de Escárnio e Maldizer de Garcia Guilhade, o grande lírico medieval dentro do Douro e Minho. Nos princípios do século VIII, os árabes invadem a península e vêm deixar as suas marcas linguísticas nos falares do território habitado pelos lusitanos a sul do Rio Douro. Quando, nos séculos XI e XII, os exércitos cristãos vindos do norte cruzam definitivamente o Rio Mondego e depois o Tejo, os dialetos nortenho e do sul interpenetram-se e dessa fusão resulta o moderno português. Quando, em finais do século, governava Afonso VI, rei de Leão, Castela, Galiza e desse território de Portugal, chegam à península vários contingentes de cavaleiros franceses com o objetivo de ajudar os príncipes cristãos a combater os mouros. A um desses cavaleiros, chamado Henrique, Afonso VI decide conceder a sua filha Teresa e os territórios do Condado de Portugal e do de Coimbra mais a sul. Cerca de 1114, deixa de cumprir os deveres feudais, mas morre. Na Alcáçova do Castelo, da cidade de Vimarães, hoje Guimarães, supõe-se ter nascido Dom Afonso Henriques, filho do conde e de Dona Teresa. Aos 14 anos, Afonso Henriques arma-se cavaleiro. Rodeado de um grupo de barões que dele fazem seu paladino, mordidos pelos privilégios e poder que a rainha concedia ao seu amante, Afonso Henriques será o testa de ferro de uma rebelião que o levará a depor a mãe e, ao mesmo tempo, a quebrar a hegemonia que agora Afonso VII, imperador de Espanha, exercia sobre o condado. Afonso Henriques foi aclamado seu herdeiro e o condado portucalense separou-se definitivamente do reino da Galiza. Convertida em cabeça de condado em 1465, a cidade de Guimarães tem hoje ainda marcas profundas e puras do seu passado. Raul Brandão descreve-a como uma cidade de sonho,
cingida por muros indefinidos e povoada por almas saturadas de angústia. A Idade Média ainda lá está toda, nos perfis de pedra, no românico e no gótico imponente do Paço Ducal dos antigos duques de Bragança, palácio de invulgar grandeza inspirada nas construções senhoriais da França, na sua época o mais rico de Portugal. É o castelo românico, o palácio gótico, as ruas estranguladas onde os tanoeiros, fiteiros, ferradores, albardeiros das vielas, travessas e casebres, de prédios de cantarias e varandas corridas, por vezes acordavam no meio de labaredas que lhes varriam a rua inteira. Que o Chiado me perdoe, dizia Raul Brandão. Acho insignificante, incaracterístico, ordinário, sem feição, sem relevo. E prefiro-lhe a angustiada e escura Rua dos Gatos, em Guimarães, com os seus estreitos portais, as suas escadas empinadas e as suas miúdas gelosias encanastradas, como as do coro dos mosteiros. É a história e a crença, a igreja de Nossa Senhora de Oliveira. Torre românica e portal gótico, com fenestrão frontal, em cujo traçado interveio no século XIX o gosto sem estilo dos senhores cônegos da Colegiada, instituição criada no século XII e de que fez parte no século XIII Pedro Julião, uma das grandes figuras do pensamento eclesiástico europeu, futuro Papa João XXI, e onde, em 1385, o rei de Portugal, Dom João I, depois de derrotar na grande batalha de Aljubarrote dos invasores espanhóis, entra descalço e deposita, como pagamento de uma promessa, o seu peso em objetos de prata ganhos na batalha. Toda a província do Minho transpira dos sinais dessa antiga nobreza. Dentro dos seus senhorios, os nobres detinham autoridade plena. Aí vivia uma população constituída essencialmente por servos, ligados à terra por tradição e costume e obrigados ao pagamento de uma renda proporcional à produção agrícola do ano. Os nobres não trabalhavam. As terras davam-lhes as coisas. O seu destino era a caça e a guerra. A posse da terra foi em grande medida o motor da expansão para sul. A nobres e a ordens monástico-militares, os reis de Portugal recompensavam os serviços de conquista com grandes doações de tipo semifeudal. Por consequência disso, enquanto no sul, nas planícies extensas da Extremadura e Alentejo, os senhorios particulares e a igreja faziam a manutenção das terras ocupadas, a propriedade fundiária no norte divide-se por entre partilhas dos nobres e dos rendeiros pobres das terras do rei e dos senhores. A subdivisão da propriedade rural no norte, em especial no Minho, é já durante a Idade Média uma tendência acentuada que aponta no futuro para o minifúndio. Versão de Deus no mundo. A Igreja, nesse tempo, estava muito acima dos reis. Todas as dioceses de Portugal se unificaram sob o primado de Braga. No começo do século XIII, os bens fundiários da Igreja excediam os de qualquer outro proprietário do país. A Sé e o Cabido de Braga eram os primeiros na lista dos bens rurais eclesiásticos. Mais que Guimarães povoada de fantasmas, Braga, Roma portuguesa, livro de pedra, cresceu sob o signo desse imenso poder. Deus instalou-se dentro de uma cidade morada e lá habitou o seu castelo de granito de senhor da terra. No palácio medieval dos arcebispos foram depositadas as fórmulas da possível metamorfose que dá a certos homens essa transparência divina. À volta do paço episcopado, o burgo cresceu e também pela sombra das roelas estreitas desta pesada Idade Média, artífices de pequenos ofícios entregavam seus braços e sua alma ao comércio que perduraria nos negócios dos homens e de Deus. A Sé Catedral, que um românico perdido em sucessivas e retalhadas reconstruções lá deixou desfigurada, é um dos poucos vestígios que restam dos estilos dessa época. Braga é uma cidade lavada por ondas de história que se lê nas fachadas das casas e monumentos que lhe enchem as ruas. Apesar da entranhada influência e espírito, isto é, habitando o fundo da cidade, a Idade Média sucumbiu nas aparências no princípio do século XVI. Dom Diogo de Sousa, arcebispo, vindo de Roma,
iluminado príncipe da Renascença, transfigura a velha cidade ao gosto do novo estilo. Destrói a muralha, abre ruas, remexe na Sé, semeia fontes por toda a parte, funda o Hospital de São Marcos. Em 1522, o prelado concedia aos franciscanos o mosteiro de São Frutuoso, que assimilou uma capela de estilo bizantino, único vestígio na cidade da influência moçárabe. Em 1560 conseguem os jesuítas estabelecer-se na cidade e erguem a igreja e o Colégio de São Paulo no Campo da Vinha, onde o arcebispo iluminado plantara uma vinha, a copiar o que vira nas vilas aristocráticas de Roma. Nesse terreno, por fim, o espírito da Renascença ficou cercado de edifícios religiosos. Os laicos, mordidos pelo peso dessa influência, erguem, entre outros monumentos, o Santuário do Bom Jesus e organizam procissões, descalços e de farricoco, expiando os seus pecados em mortificações edificantes. Também aqui, o espírito dos descobrimentos deixou suas marcas no estilo manuelino da Casa dos Coimbras. No século XVIII, um novo ciclo se abre na história das influências. Homem de largos empreendimentos, o arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles reconstrói o Santuário do Bom Jesus, dando-lhe a forma monumental, edifica o convento das Franciscanas da Penha e das Convertidas de São Gonçalo. Vedavam-se por crivos as janelas, pátios e mirantes destas clausuras, furtando as monjas aos olhares indiscretos do mundo, e breve esse pormenor arquitetónico se espalhou por todos os largos e ruas de Braga. Depois de pesadamente sofrer os efeitos das invasões francesas, que a puseram a saque, e de servir de quartel-general às forças conservadoras de Dom Miguel durante as lutas liberais, Braga é o ponto de partida do movimento chefiado pelo general Gomes da Costa, que em 1926 pôs termo à vigência da Constituição Política e implantou no país a ditadura militar, que abriu as portas à governação durante cerca de 4 décadas do professor Dr. Oliveira Salazar. Até aos anos 60 do século XX, Braga foi um domínio por excelência dos grandes senhores rurais de estirpe feudal e viveu basicamente do comércio que se organizava em torno dos fornecimentos aos seminários frequentados por gente de vocação religiosa que polvilhava a cidade. Por consequência, porém, da guerra colonial e da imigração, que absorveram um volume importante da força de trabalho que todo o domínio produzia, modifica-se hoje profundamente as preocupações e tendências da sua fisionomia e da sua gente. A explosão escolar é outro fator determinante que aponta soluções ao conservadorismo congénito desta cidade de encruzilhadas. Braga, cidade de encruzilhadas, porque, situada no coração do Minho, nó de múltiplas vias de comunicação que rasgam a província de norte a sul e do interior remoto ao mar, lugar do encontro contraditório entre o passado e o futuro. Deslocando-se só na segunda metade deste perturbado século XX dos seminários para a esfera do poder público, a inteligência da cidade instala-se hoje numa universidade nova, criada em 1973, por um decreto que estipula que, como instituição cultural superior, deverá promover a educação permanente e a extensão cultural, fomentar a investigação e contribuir para a resolução de problemas de caráter nacional e regional. Encravada entre o passado e o futuro, a Universidade do Minho debate-se hoje entre as surdas decisões tomadas nos gabinetes dos ministérios e as solicitações prementes do meio social de dramáticas insuficiências onde nasceu. Balança entre as formas possíveis do padrão clássico e as de um modelo que só a convergência dos modernos fatores pode determinar. Universidade Casulo, criando larvas de ciência velha e borboletas de cultura, ou universidade aberta aos ventos de fora e às inclemências dos homens e do clima, que fazem o gosto do vinho novo e do pão da terra. Nós tínhamos aqui previsto. Quando o V1 estava no 0, tínhamos o V2. Portanto, se eu mexer aqui no osciloscópio de uma maneira, portanto, apropriada, portanto, como fiz há bocado, consigo precisamente focar só esta parte da subida e vou ampliar esta parte da subida, ver se consigo verificar. Com a ciência e a cultura,
Também o comércio expande raízes e as afunda. Neste abril de 1978, em Braga, é a Feira da Agricultura, toda vestida de cores locais, garrida, escura, que se procura disfarçar de tons cosmopolitas. As tradicionais feiras agropecuárias pretendem os empreendedores da terra dimensioná-las a um nível europeu e dos recintos que lhes reservam fazer um imenso parque internacional de exposições. Comércio e indústria procuram por estas paragens uma nova pátria. A força gravitacional do passado e o impulso que o presente e o futuro imprimiram ao movimento centrífugo dos homens e sociedades desta terra permitem aqui encontrar novas coisas. No passado, as forças artesanais que seriam embriões de indústria, espalhadas pelo campo, tinham um caráter doméstico e constituíam uma atividade complementar do trabalho agrícola. Embora pelos fins do século XIV fossem surgindo profissionais especializados, as forças produtoras de bens de consumo mantinham-se sujeitas a uma dependência feudal sob o controlo dominial da nobreza e da Igreja. Enquanto na Inglaterra e Flandres o artesanato florescia, em Portugal asfixiava sob essa relação de forças favorável às classes dominantes senhorial e eclesiástica, que preferiam consumir artigos de luxo vindos do estrangeiro. Em 1455, são tomadas medidas contra os tecelões e tecedeiras de Braga, a que não era estranho o receio de que o desenvolvimento das suas atividades artesanais viesse a constituir um sério fator de concorrência à mão de obra agrícola que escasseava em face da necessidade dos empreendimentos marítimos e da ocupação colonial. Clero e nobreza aliaram-se desta vez contra a burguesia comercial e industrial que despontava através do órgão regulador que servia aos seus interesses comuns, a Inquisição. 80% das sentenças proferidas pelo Santo Ofício referiam-se a membros das profissões artesanais e do pequeno comércio. A Inquisição resulta brilhantemente como instrumento amortecedor das lutas populares dessa época. Na segunda metade do século XVIII, as manufacturas do Reino de Portugal limitavam-se à produção de linhas, panos de linho, panos grossos de lã de Guimarães, aos chapéus de lã e ferragens grossas de Braga, além de outros poucos tecidos fabricados em Bragança e em Lisboa. Impossível também a industrialização de Portugal durante o século XIX. Seria necessário esperar o segundo quartel do século XX para que o capital privado, através de uma forma muito particular do aparelho de Estado, que nacionalizava o trabalho e o alugava aos interessados a um preço conveniente, arrancasse com a incipiente industrialização do país. No norte, é a zona situada na periferia da cidade do Porto e que se estende para norte e nordeste até Braga, que a indústria se implantou aproveitando as forças tendenciais do desenvolvimento regional. Aí, na esfera de Vila Nova de Famalicão, a indústria têxtil produtora de fios e tecidos equaciona as suas capacidades em termos da grande produção com o volume de operários e equipamentos que se confronta com fábricas de países desenvolvidos. Na base desta vitalidade produtiva, as características da região, em termos de fornecimento de força de trabalho em condições favoráveis à acumulação de capital privado e investido, são um fator determinante. Originariamente agricultores de pequenas propriedades, sucessivamente retalhadas nas transmissões de pais para filhos, proprietários de um talhão insignificante onde cultivam a sua batata, a sua vinha ou o seu milho, rendeiros de velhos senhores, ainda donos de múltiplos retalhos, se recusam a impossibilidade de sobrevivência ou a fuga pela imigração, homens e mulheres desta terra que tenham dois braços para a enxada, encostam-na ao muro cinzento da casa térrea e penetram um mundo imponente, vertiginoso e sofisticado da fábrica. Aí, perdido o paraíso pobre que seus progenitores haviam recebido ou conquistado dos antigos duplos de Deus, nesse espaço desolado e rigoroso, palpitando de uma vida metálica de intensas ressonâncias, que transforma, por exemplo, montanhas leves de algodão em impecáveis troços brancos que se fazem e desfazem por meio de engrenagens-mãe que nunca param. Aí, onde delicados fios, de súbito aparecidos, se enrolam e desenrolam em finas teias, para logo, depois de martelados por uma intensa bateria de máquinas tecedeiras,
à luz branca azul de uma imensa catedral de abóbadas de néon, para logo se enrolar em extensas faixas entrecruzadas das cores vivas que irão vestir o mundo? Aí, esses homens, essas mulheres, desertores da terra verde, encontraram a sua pátria nova e o rumo que, não muito antes, lhes apontava um futuro de clausura de que não suspeitavam. Leeds ou Liverpool encontraram finalmente por estas bandas, envolvidos anos e anos, a sua cor local genuinamente portuguesa. Além das indústrias têxteis, com um passado humilde na história, também a metalomecânica cresceu e se desenvolveu, com idêntica superdose de vitaminas neste território próspero das indústrias de Famalicão e Braga. Nos últimos anos do século XIX, dois sócios, um do Porto, outro de Famalicão, constroem uma sociedade para a fabricação de relógios, sociedade que prospera e de que os sócios se orgulham por ser a única da Península Ibérica. Em 1953, transforma-se em sociedade anónima. A década de 50 é um período decisivo de viragem em que se introduz transformações profundas de sistemas e produtos. Amplia-se o programa de relógios constituído por relógios de parede e de mesa, com vários modelos de relógios despertadores. O mercado de relógios sofreu no pós-guerra um período difícil. Por isso, procuraram os fabricantes encontrar produtos afins que garantissem a sobrevivência da fábrica e continuidade da ocupação do equipamento humano e material existente. Mediante difíceis e delicados contactos internacionais, conseguem licença para a fabricação de contadores de água e eletricidade. Hoje, o desenvolvimento da empresa permite que se produzam os contadores sem licença estrangeira, podendo os produtos, contadores e relógios serem equiparados aos de melhor nível europeu, sendo amplamente exportados para Europa, África, América do Norte e do Sul. Às indústrias de raiz portuguesa, com expressão mais lata, tanto os arcaísmos do contexto local como determinantes mais gerais de âmbito nacional impõem um estilo de existência ainda quase caseira que, por sua vez, condiciona o estilo de vida dos empresários e trabalhadores que desertaram da terra. Nascida em 1929 numa pequena oficina que ocupava uma dezena de operários, desenvolveu-se em Braga uma empresa que nos primeiros anos da sua atividade se entregava à produção de acessórios para o ramo automóvel. A partir de 1950, a fábrica diversificou-se e criou uma linha de fabrico e montagem de bicicletas motorizadas. Por necessidade de reconversão de fabricos, essa atividade foi abandonada e substituída por uma linha de produção de motor de explosão a 4 tempos de combustão a petróleo. Aproveitando uma das aplicações dos motores, a empresa iniciou a fabricação de máquinas agrícolas. Espartilhada entre muros de tijolo, funcionando com 300 operários, reconvertendo-se metro a metro dentro do espaço físico que a inércia do passado reservou aos empreendimentos industriais que afrontaram os velhos castelos senhoriais da Idade das Trevas, a indústria local deste tipo de máquinas, visando a expansão com as vendas para o estrangeiro e a capacidade provada de abastecer o mercado nacional, confronta-se hoje mais com as restrições de um limitado dinamismo governamental, as exigências naturais de um contexto social que se transforma e com o alastrar da sombra de novos gigantes, que com os sobreviventes das novas famílias e das novas reações. Hoje, o Minho abriu uma segunda porta ao estrangeiro. Outrora, havia só uma aberta. Era sobretudo uma porta de saída, e por ela passaram hordas e gerações de homens a quem a terra não bastava para dar subsistência. Essa porta que inicialmente dava para as colónias, em especial para o Brasil, depois para a América Latina e do Norte e Europa, abre-se hoje quase para todo o mundo industrializado.
A segunda porta abriu-se pelos anos 60 e inversamente é uma porta de entrada. Porta de entrada de inéditos e grandes empreendimentos, de complexas e apuradas máquinas que vieram elas procurar os homens e introduzir a grandiosa sinfonia dos interesses multinacionais da grande indústria. Na região de Braga e Famalicão estabeleceu-se a eletrónica, a produção de aparelhos elétricos e televisão, assenta em capitais e tecnologia alemã, com o objetivo prioritário de aproveitar as condições favoráveis de abastecimento da mão de obra barata. Nesta fábrica dos arredores de Famalicão, produz-se condensadores de fita metalizada em poliéster e policarbonato e ainda condensadores de eletrólitos, os únicos produzidos em Portugal. Em Braga, produz televisores. O dimensionamento destas iniciativas externas, implantadas na encruzilhada que são a Cidade Velha e a Vila Nova, contribuem de um modo decisivo para que as questões do mundo comecem aqui a ser equacionadas de uma outra maneira. Saído da fábrica, o homem do Minho volta à terra. É agricultor por origem e natureza. O aumento salarial que durante os anos de 1974 e 75, consequente da queda do fascismo em Portugal, lhe permitiram uma relativa ascensão social, deram-lhe a possibilidade de adquirir, se as não tinha, pequenas terras ou a utilização de terras próprias para construir a sua casa. Nesse retalho de terra, que regra geral não ultrapassa o meio hectare, ele cultiva a possibilidade ou a ilusão de reforçar os seus meios de subsistência com a enxada que usa fora de horas, nas férias ou no fim de semana. Você é velhota, não diz nada. Eu digo que vou louvar a missa e ver se ela... A missa vai ser muito ver, senão não vai. Pois, Você é para que vai a missa? para rezar, Os velhos já foram muitas vezes à missa, já não precisam de ir adorar o agora. Senhor e Ele nos amar a nós. Oh, Pois, Ele tira-nos tudo, dá-nos tudo. dá nada, se a gente não tiver, ninguém dá nada a gente. Pois não. Daí, dentre os destinos apontados, uma surpreendente contradição. Aproxima-se quinta-feira da Ascensão e o povo crente de Vila Nova, pegando nos desperdícios de plástico e nas fitas brilhantes que sobram da fábrica alemã de condensadores, cobre de um magnífico tapete as ruas da terra para que a procissão que transportará a imagem de Santo Ovídio suba ao alto do Monte de São Bernabé. O santo ficará no monte durante 8 dias. Na noite do 8º dia, um cortejo de homens, em monumental silêncio, penitenciando, descerá com o santo os caminhos do monte para a igreja. Por sobre a pedra, a lama ou o pó dessas tradicionais veredas, por entre fogueiras pagãs, a fé do povo esqueceu suas origens. Que Deus terá adorado antes de venerar os santos que o sistema de Cristo apropriou? Feito de difusas assimilações, o espírito dos homens refaz estruturas, vestindo-se de roupas novas, talhadas e recozidas dos trapos dos bisavós. Porém, no talho e no cozer, a que os imperativos de um tempo inovador impõem com violência às suas modas, há sempre uma escolha que se situa entre o vício e a lucidez. No necessário confronto desses dois pesos brutos, o fiel da balança irá, inevitavelmente, tombar para uma das bandas. Segundo Dom Eurico Dias Nogueira, atual arcebispo de Braga, a Igreja é simultaneamente conservadora e progressista. É conservadora porquanto está alicerçada em dados que vêm de Cristo e, deste modo, imutáveis, e, por sua vez, propõe-se difundir pelo mundo uma doutrina contida no Evangelho e igualmente imutável. Os pontos essenciais dessa doutrina constituem os chamados dogmas, e, neste aspecto, ela tem de ser conservadora. Não há nela, não pode haver revoluções como a que se verificou em França em 1789,
ou na Rússia, em 1917, ou mais perto de nós, enfim, em plano mais modesto, uma revolução como a de 1910, 1926, 1974. A Igreja não está sujeita a ter percalços destes no seu percurso. As suas revoluções são sempre internas e provêm sobretudo dos concílios ecuménicos. No entanto, podemos também dizer que ela é progressista, na medida em que está atenta ao progresso contínuo da humanidade para o acompanhar e até para o estimular. A Igreja encarna nas diversas situações históricas e geográficas. E é por isso que se fala nas igrejas locais. A Igreja Universal é constituída pelas diversas igrejas locais, que são as dioceses, e agrupadas estas em nações ou em províncias. Ora, e em cada local, em cada região e em cada momento histórico, ela assume características particulares, próprias desse momento histórico ou dessa região. Nesse sentido, pode-se falar numa igreja portuguesa ou numa igreja minhota. E ela será aquilo que os componentes dessa igreja, isto é, o povo de Deus constituído da igreja, for. Não há dúvida de que a igreja no Minho assume uma coloração muito especial. Isto devido a circunstâncias históricas, geográficas e sociológicas. O Minho tem características. Irradia uma auréola de ouro com o menino. Os demónios rufiões, feios e humanos, como os santos. Os jogadores de cartas que o ócio impertiga. O galo abstruso, vestido das cores do nascente. Os bois do trabalho. A fuga atormentada da Virgem para o Egito. Os reis sisudos nos seus tronos de solidão. República pretensiosa e pasmada.